Então, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso novo podcast chamado A Jornada Ferena. Aqui a gente vai falar única e exclusivamente sobre o nosso processo de construção em público na nossa empresa, né, Saulo? Isso aí, pessoal, bem-vindo aqui. A gente vai tentar compartilhar um pouquinho de como está sendo a nossa experiência, né? Os métodos que a gente está testando, os tropeços que a gente acaba dando, o que a gente aprende com cada um deles, né? E como a gente está construindo aí essa empresa que nasceu de uma ideia muito promissora, mas que precisava ainda de muita estrutura, né, em volta para a gente conseguir chegar num ponto legal, né? Exatamente. E a nossa ideia com essa série de vídeos que a gente vai fazer é realmente mostrar os bastidores de verdade da nossa empresa. Isso aqui é como se fosse uma reunião mesmo de gestão, de alinhamento. A gente não... não é roteirizado, não é... A intenção aqui é ser bem verdadeiro, né? Bem aberto, transparente, porque a nossa experiência pode contribuir de alguma forma, né? E a gente compartilhar e ter uma oportunidade de refletir sobre ela ajuda até a gente mesmo ter mais uma oportunidade de reviver o que a gente passou, né? E pensar novamente sobre cada um desses detalhes, né? Uhum. E isso de construir em público é uma coisa que é muito comum nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem muita startup que faz isso, ou então é um micro SaaS, algo do tipo, né? Mas é mais na bolha, assim, de desenvolvedor. Se a gente pegar para outros tipos de negócio, por mais que o nosso tenha um pouquinho, assim, de tecnologia, né? A gente vai falar sobre isso. Mas negócios mais tradicionais, assim, de prestação de serviço... ou até comércio, eu particularmente eu nunca vi. Talvez exista aqui no Brasil, mas eu não vi. Eu tenho certeza que deve ser muito mais raro, né? Porque a rotina dessas empresas, às vezes, é tão sugada pelos afazeres, né? do dia a dia, né? Da atividade fim delas, que é difícil ter uma oportunidade para parar e ter essa reflexão, até essa pausa, né? Para fazer uma análise mais profunda sobre o que está acontecendo, né? Eu acho que isso deve ser bem raro. E é mais abrir em público, assim, acho que as pessoas elas têm um pouco de medo Aí com certeza, né? De estar compartilhando, mas assim, a gente parte do seguinte pressuposto: ninguém vai fazer melhor do que a gente a coisa que a gente domina, né? Se a gente... eu não tenho esse medo de segredo do empresarial, né? Não é isso, né? Isso aí não valoriza isso tanto, né? Assim, a nossa empresa é basicamente de produção de conteúdo, né? Qualquer pessoa pode a qualquer momento abrir uma empresa dessa. A questão vai conseguir fazer com a qualidade que a gente faz, vai conseguir fazer com o preço que a gente faz, o tempo de entrega que a gente faz, enfim. Então, e mesmo se conseguir também, eu acho que o mercado é muito grande e o benefício da gente estar fazendo isso e de estar ajudando pessoas e em troca também conseguir a audiência delas, a atenção delas, acho que mais do que compensa qualquer risco. Então, é legal falar, o motivo pelo qual a gente está fazendo isso é realmente tentar trazer vocês para dentro de uma reunião de gestão de um negócio. Aqui a gente vai falar muito de fundamento de valor, de estratégia, do que nós estamos fazendo, estamos planejando, né? Então eu espero que seja bastante proveitoso aí. Perfeito, né? Vamos lá. Acho que a gente pode começar, eu fiz uma pauta aqui. Vamos falar de como que começou, né? Vai dar a sua perspectiva. Pô, é legal, né? Assim, começou, voltando até uma parte que não tem muito a ver com a empresa, né? Começou quando eu estava retomando a Belo Horizonte, né? Eu já tinha morado aqui há um tempo, mas estava em outra cidade. E aí, quando eu estava na mudança para cá, o Bernardo entrou em contato comigo, né? Ficou sabendo que eu ia voltar e me falou que ele estava com uma ideia para um projeto, que ele estava começando a construir uma ideia de uma empresa e de um negócio que ele queria desenvolver. E me compartilhou as ideias que ele teve naquele momento e perguntou se eu tinha interesse em participar, se eu tinha alguma coisa para agregar ali. Eu enxerguei naquele momento capacidade de poder contribuir, né? E topei, e a partir daí a gente começou a trocar muita ideia, né? No início mesmo, estava sendo construída até essa sala aqui, né? Você ainda estava em montagem parte de montagem, né? A reforma aqui do ambiente. E o plano inicial era usar uma sala que a princípio ia ser para reuniões, né? Reuniões de público maior, né? E também ser versátil a ponto de poder ser um ambiente de gravar podcasts. Tanto que ele já fez toda a estrutura aqui pensando nisso, né? A parte de cabeamento, a parte de internet, estrutura, equipamento, né? E ele me falou que ele ainda não tinha um domínio dessa parte técnica, né? Da parte a parte tecnológica de audiovisual, né? E aí criei essa oportunidade que eu enxerguei que eu tinha como contribuir, porque eu já tinha um background de mexer nessa área, né? E aí aproveitei a oportunidade e voltei aos estudos, né, para resgatar muita coisa que eu tinha, por conta do tempo, deixado de praticar, né?
E aí a gente começou nessas etapas, né? Começamos a construir a sala para atender esse propósito do podcast, conseguimos fazer isso, né? Conta aí do seu lado como é que foi até esse momento, né? Porque é bom até saber. Então, acho que a primeira... Tudo nasce com uma oportunidade, né? A oportunidade que eu vislumbrei, identifiquei, é realmente essa parte de construção de audiência. Porque hoje na internet a gente vê muita gente produzindo conteúdo, muita gente se movimentando, empresa, mas essa parte, assim, um pouco mais profunda, um pouco mais elaborada, está em falta ainda. Então, por isso que eu acho que o podcast é uma mídia tão interessante, porque uma pessoa que te escuta 1 hora por dia, né? Ou 1 hora por semana, toda semana, ela está criando uma intimidade com você, um relacionamento, por mais que, né, você não conheça o produtor de conteúdo e nem ele te conheça assim, pessoalmente, ele faz parte da sua rotina. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu escuto muito podcast, o que eu mais gosto é o Xadrez Verbal, o Sunday Drops também, que é espetacular assim para quem gosta de negócios, né, tecnologia. Então acaba que, para mim é o futuro da internet, e não só da internet, essa etapa de você, cada pessoa ser um veículo de mídia, né? Então cada empresa ser um veículo de mídia e poder disseminar as informações e a proximidade de outras formas. Então, talvez eu não tenha explicado muito bem, mas colocando em outra frase, seria basicamente o seguinte: toda empresa é uma empresa de comunicação, porque toda empresa precisa convencer o consumidor, né, o seu cliente, de que existe um problema, que existe uma solução, que a solução dessa empresa é a melhor e que você contratar esse serviço vale mais a pena do que você não fazer nada. Então, tudo isso depende de tempo, depende de atenção, depende de conversa. E nada melhor para construir isso do que um podcast que seja interessante e acrescente valor para as pessoas. Então, acho que esse foi o ponto de partida. Vamos criar um estúdio de podcast porque existe essa demanda. E aí ia ser interessante porque ao invés da gente terceirizar uma etapa que a gente considerava ser fundamental, né, porque a gente não queria que fosse uma coisa muito solta. Porque não é só o aluguel do espaço, né, o aluguel do equipamento, é participar ativamente junto com o parceiro que fosse entrar nesse projeto e participar da criação do contexto, né, do propósito que o podcast ia servir, né? E aí foi muito interessante, porque com essa ideia inicial e com essa estrutura já estabilizada, a gente teve a oportunidade de começar a interagir com os clientes, né? Interagir com o público de uma certa forma, né? E foi uma parte de aprendizado muito grande, porque a gente começou a experimentar muita coisa e ter muito feedback de volta, né? Então a gente foi alinhando até a expectativa do que era de fato o objetivo que a gente queria alcançar, né? E aí que eu acho que entra agora uma fase que, na verdade, não é uma fase, né? É um ciclo que se repete, não vou falar mês a mês, não, porque eu acho que é muito mais que isso, né? Que é o de a gente sempre ter ido modificando qual que era a forma da gente lidar com o público, né? Com os clientes, e o que a gente estava entregando e o que a gente estava buscando entregar. Uhum. Então, assim, de cara a gente viu que precisava mais, né? Assim, a gente precisava de ter mais domínio de outras expertises para conseguir fazer um ecossistema mais robusto para chegar nesse objetivo que o Bernardo falou, né? Uhum. De conseguir tornar uma empresa que já está consolidada, já tem uma equipe ou um profissional único que domina muito uma área, só que ainda não tinha oportunidade de não só se expor na mídia como uma forma de anúncio, mas desenvolver o seu negócio no digital com algo que faça sentido com a sua expertise, né? Uhum. Então aí a gente começou a pensar até formas mais complexas de desenvolver um produto, né? Numa parte mais de consultoria, de como que a gente ia poder, né, participar na construção de um negócio que fosse mais um braço da empresa, né, que pudesse ser mais uma fonte de receita própria até, que se sustentasse, que se pagasse, né? Uma preocupação que a gente sempre teve muito, né? De conseguir construir isso. E aí a gente começou essa jornada, né? Uhum. O podcast foi nosso laboratório durante muito tempo. A gente até começou a tentar fazer um próprio também, né? Uma experiência legal. Acho que você pode contar até como é que foi. Uhum. Que a gente fez esse formato de trazer convidados, né? O Bezone, né? O podcast, né? Que foi uma fase de aprendizados também, né? Eu acho que aconteceu foi o seguinte: a gente inaugurou o estúdio, começamos a captar clientes, e todos os clientes que chegavam pra gente não estavam tão interessados assim em gravar 1 hora de conteúdo para essa 1 hora ser assistida e influenciar pessoas. Uhum. Esses clientes, eles queriam corte para rede social, só isso e mais nada. Então a gente parou pra pensar, como assim o cara quer corte, sendo que o corte sozinho não vai levar a lugar nenhum?
Porque qual que é a grande questão? A grande questão é você ter uma estratégia de marketing por trás, do qual o corte ele pode servir como descoberta para mais pessoas saberem que você existe e assim elas entrarem em contato com a sua marca, em contato com a sua empresa, em contato com as suas ideias e aí sim entrarem para uma jornada um pouco mais longa. Só que o que a gente viu foi que os clientes que procuravam a gente não faziam a menor ideia disso. Né, de para que serve um podcast, para que ter um podcast. Era muito mais, na minha opinião, assim, uma coisa de, tá todo mundo fazendo, vou fazer também. Isso. E isso não traz resultado nenhum. Então, acho que a partir daí que a gente sentiu a necessidade de falar, não, peraí, você precisa ter um propósito por trás, vamos prestar uma consultoria aqui para você realmente entender o que você está fazendo. E aí eu acho também que a consultoria não foi uma experiência muito bem sucedida, no sentido assim de que, beleza, organizamos o buy the book, né? Então, é persona, é problema, é oferta, é funil, etc e tal. Só que tinha um grande problema, que é qual é o ponto de partida de entrada desse funil, né? De onde estão vindo as pessoas. Então, assim, antes da gente pensar em vender qualquer coisa, a gente precisa ter o trabalho de construção de audiência, que é basicamente um trabalho de entregar valor para as pessoas, de falar coisas interessantes, de jogar ideias para o mundo e aglutinar pessoas ao seu redor. Então, não adianta nada você estruturar um funil se você não fez esse dever de casa antes, que é você realmente ter quem pare para te escutar. Uhum. E as pessoas só vão parar para te escutar a partir do momento que você mostrar para elas que você vale a pena ser ouvido. Né? Então agora a gente começou aqui a gravar esse podcast, né, essa coisa, mas a gente fez todo um trabalho de 40 dias, que até um tempo até rápido, né, mas também a gente botou bastante energia para ver se a gente conseguir alavancar rápido, né? Fizemos post no LinkedIn, mais de um por dia, 2 artigos longos, né, por semana agora. Vamos entrar agora no YouTube também, né? Além desse podcast com vídeos mais relacionados assim a conteúdo, né? Porque esse aqui é mais relacionado ao nosso processo mesmo, não é tanto assim de educação. Então, com esse trabalho de audiência, aí sim a gente tem a capacidade de influenciar pessoas de verdade. Porque esse foi sempre o nosso objetivo. Acho que tudo partiu, na verdade, não foi nem tem oportunidade de podcast. Uhum. Acho que, na verdade, partiu, assim, de ver hoje muita gente na internet que tem audiência e alcance muito grande que só fala bobagem, só fala besteira, só fala, assim, coisa que não tem o menor cabimento, coisa superficial. Eu acho que as pessoas, né, e o Saulo concorda comigo, estão cansadas desse tipo, assim, de conteúdo que não agrega em muita coisa, né, e serve só para ficar fazendo volume, serve só para ficar criando mais ruído no feed, tudo igual, tudo genérico. Eu acho que está tendo, nesse exato momento, uma demanda muito grande das pessoas por coisa de verdade, por experiência assim, de fracasso, experiência de aprendizado, experiência verdadeira. Uhum. Então, tudo isso faz parte assim, de uma estratégia maior de jornada do cliente. Né? Descoberta, se você for seguir a teoria, né, que eu nem... A gente pode falar isso em outros vídeos, né? Acho que aqui não é o propósito, mas vamos botar que seria descoberta, né, nutrição e conversão. Eu acho que a jornada é um pouquinho mais longa. Mas para você ter a conversão, que é a venda, antes você precisa de ter, né, no mínimo, assim, a confiança da pessoa. E confiança demora. Né? Confiança demora. E é interessante isso que você falou não adianta a gente sair estruturando funil, porque, assim, esse conceito ficou muito difundido e tá, assim, sendo replicado à exaustão por conta de um processo que vem acontecendo há mais de 10 anos, que é do marketing digital explodir. Mas um movimento que a gente já observa, né, e que está assim, já se aproximando de se tornar uma virada, é que esse processo ele era frutífero porque tinha um fator que era o baixo custo de você espalhar ele pela internet. Com tráfego pago. Exato, com tráfego pago. Então, assim, você conseguia ganhar no volume com uma taxa de conversão que, se você for pegar, é muito baixa, considerando o tanto de gente que você alcança. E hoje, se você estrutura esse ecossistema e aí tenta injetar nele pessoas da mesma forma que o pessoal vem fazendo aí há 10 anos, hoje o custo é muito maior. E a eficiência também é muito maior e a concorrência também é muito maior. E, como tudo, né, quando satura, ou então é utilizada a exaustão, cria-se também até uma resistência por parte das pessoas que estão buscando consumir esses conteúdos, porque elas já estão tão saturadas de informações que estão vindo embaladas da mesma forma, que o próprio formato já gera uma repulsa antes de você chegar até experimentar de fato o conteúdo. Uhum. Porque, no final das contas, é o tempo da pessoa, né, que está sendo gasto, né? Uhum. Então, assim,
é um momento agora de novas oportunidades, justamente porque tem que se inventar novas coisas. Não adianta ficar repetindo essas fórmulas que foram muito proveitosas no passado, e não é discutindo o mérito delas, mas assim, é enxergar o momento que a gente está vivendo, alinhar com a vontade real das pessoas, que é buscar esse consumo de conteúdo na internet, no digital, de forma mais proveitosa para si do que estava sendo feito. É normal, né? No início, a gente está experimentando o nascimento dessa era digital, né? Então, assim, é normal acontecer esses sintomas de doença, né? Mas, assim, é questão de ajuste. As pessoas já estão percebendo essa necessidade, já estão percebendo o malefício que o uso, vamos dizer assim, não é imprudente, né? Mas, assim, um uso mais relaxado das redes sociais, principalmente, pode causar de prejuízo para si, né? Então, nessa oportunidade, nessa gana de pessoas querendo consumir coisas que vão agregar para elas real valor, é aí que surge a oportunidade dessas pessoas que até então não estavam ainda enxergando a forma de ingressar no mundo digital, de vencerem essa barreira e conseguirem entrar de uma forma que não seja tão dolorosa, que a pessoa não precise, tipo assim... Eu acho, Saulo, que também as pessoas confundem o que é marketing e tratam muitas vezes de forma irresponsável como se fosse a finalidade, enquanto o marketing é uma ferramenta para você conseguir o objetivo. Qual é? Geração de demanda. Né? A sua marca ser reconhecida. E muita gente nos últimos anos, principalmente aí esses gurus e tal, tratam como se fosse realmente assim, o que você faz? Eu faço marketing digital e coloca como se fosse dinheiro fácil, é só você fazer tal coisa que você vai vender facilmente, etc. E isso talvez poderia até ser verdade no passado, num tempo assim que era muito barato para você ter uma exposição muito grande, e estava pegando um cenário ainda de pessoas que, como não conheciam, né, estavam com a barra assim, de confiança grande. Porque, esse cara tá aparecendo para mim o tempo inteiro, ele tá aqui com a promessa persuasiva dele e tal, vou comprar. Aí compro o curso que, vou ser sincero com você, a maioria dos cursos, nem ruins eles são. A questão é que eles são muito básicos. A questão é que a promessa deles é muito grande perto do que de fato entrega. Então não necessariamente é ruim o curso. Porém, ele não vai mudar a vida da pessoa. E outra coisa que me irrita muito assim na internet são as pessoas que falam da importância assim, de você... na verdade, é lógico que é importante ser motivado, ser trabalhador, etc. Mas só isso não basta. Empreender é muito difícil. Então, assim, a gente precisa, além de ter a motivação, de ter a mentalidade certa, isso tudo é muito importante, mas a gente também precisa nos preparar e entender de gestão, entender de marketing, vendas, entender de administrativo. Então, assim, essas pessoas, esses influenciadores, né, talvez eles tenham mérito tal, de inspirar pessoas, mas eu acho responsabilidade porque isso é só metade do trabalho, sabe? A outra metade é tão difícil quanto. E a nossa ideia também, né, igual assim, a gente está posicionando de uma forma que a gente entrega o nosso melhor conteúdo de forma gratuita para quem quiser ver. Né? A gente, eu sinceramente... Pretende manter assim para sempre, né? Realmente, eu acho que a gente ganha muito mais... com a troca, né? Exatamente, com a troca, entregando o nosso melhor conhecimento para atrair gente qualificada com a gente e que vai depois, eventualmente, se interessar em contratar os nossos serviços. Porque assim... Brasil, metade do país, metade do PIB é prestação de serviço. Ou mais, né? Agora não sei de cabeça, mas uma parcela considerável. Então, apesar de existir atalho assim, do produto digital, etc., isso não é um negócio de verdade, não tem recorrência, né? Não tem gente consumindo o tempo todo. Então, o curso você compra e acabou. Então, você precisa de ter todo um ecossistema por trás que justifique. E nos últimos anos que a gente viu, foi o curso, né, para comprar outro curso, para ensinar a vender curso, e fica nisso. E, novamente, não estamos demonizando o curso. Né? Graças a Deus, a internet ela democratizou muito o conhecimento, que antes a gente só podia encontrar em universidades, que nem todo mundo tem acesso. Né? Hoje em dia está na internet disponível para todo mundo. Só que eu acho que a gente quer dar um passo além disso, que é entregar de graça esse conhecimento. E o melhor conhecimento, não é, vamos falar aqui agora, né, uma aula preparatória para você, né, fazer uma oferta. Criar uma demanda, né? Exatamente. A nossa oferta é o nosso serviço, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Quem se interessar, ótimo. Quem quiser aplicar nossas ideias e fazer sozinho, ótimo também. Porque a gente não vai pegar o mercado inteiro, a gente está plenamente satisfeito com isso. Né? Por isso que a gente tem que trabalhar com um propósito maior. Porque se mais pessoas, por mais que nunca nos contratem, começarem a aplicar as nossas ideias de entregar valor, né, de ser profundo na internet, não genérico, de talvez não buscar tanto assim um crescimento a qualquer custo em prol da qualidade, a gente vai estar contribuindo para um país melhor, para um mundo melhor. Né? Então,
acho que não é um discursinho, não, de falar isso de propósito. Eu realmente acredito muito nisso, né? A gente poderia, por várias coisas que a gente já postou, eu já vi gente vendendo curso, assim, de, sei lá, mais de R$1.000, que é pior do que a gente postou, sabe? Então, eu sei que tem gente que fala assim, você tem que botar um preço, porque quando a pessoa paga, nem que seja R$50, ela tá valorizando mais do que se tiver de graça disponível. Eu concordo com esse argumento, mas eu quero mudar um pouco a lógica disso, né? No sentido assim de inspirar as pessoas a produzirem valor para a sociedade, que uma coisa seja perene, uma coisa que realmente possa mudar a vida delas. Então, esse é o nosso posicionamento e é isso. Não, é legal, porque aí a gente entrou um pouquinho na parte até que é mais propósito, né? Propósito profissional, propósito pessoal. E nesse ponto eu acho que foi o que uniu a gente, de fato, essa ideia de que tem como usar dessas ferramentas que são tão poderosas de uma forma diferente do que está sendo, né? Não vou falar que ninguém faz, mas ainda está pouco difundido, né? E quebrar esse estigma de que a informação que está na internet é igual à informação ruim é uma missão pessoal, porque eu mesmo, pessoalmente, antes de me envolver a fundo nesse projeto, eu estava muito avesso às redes sociais, avesso a tipo, buscar essas informações na internet, porque eu estava julgando ser muito difícil encontrá-las e o esforço, eu estava ficando um pouco preguiçoso. É muito chorume. A gente é difícil achar, né? Mas isso é ruim, porque é a gente desistir de talvez uma das coisas mais fenomenais que aconteceram no nosso tempo de vida, que é esse acesso à informação liberado, assim, democratizado de verdade, né? E isso é muito legal e tentar contribuir de alguma forma nesse propósito de tornar essa informação mais de qualidade, mostrar para as pessoas que tem como fazer isso e que isso pode ser, sim, a sua condição de se sustentar, de viver, assim, fugir um pouco daquele sonho maravilhoso de faturar 1 milhão em uma semana, esse tipo de coisa, que, assim, isso é um sistema que não se sustenta a longo prazo, pode talvez se sustentar para uma pessoa específica, mas não é uma coisa que faz o entorno dela crescer junto, né? E eu acho que a questão é o seguinte, todo negócio tem que estar gerando valor para a sociedade de alguma forma. Se o seu curso está ensinando outras pessoas a gerarem valor, esse é um curso valioso. Agora, o que a gente vê muitas vezes, essa crítica que a gente faz, e eu estou vendo muita gente fazendo também, né? Do curso de vender curso, de vender curso, de vender curso, de vender... Então, isso, se a gente for desenhar, né? É justamente por isso que ele não se sustenta, porque chega uma hora que não tem mais para quem você vender o tal curso de vender curso, né? E aí, assim, alguns se dão muito bem e o entorno não se beneficia com nada disso, né? E, claro... É o ouro no Rio. A história do ouro que a gente gosta tanto, né? Contar rapidamente para o pessoal que não viu. É o seguinte, a corrida do ouro da Califórnia, nos Estados Unidos, ela começou da seguinte forma. Um carpinteiro, uma pessoa humilde, encontrou ouro boiando no rio. Assim, literalmente, ele viu o ouro assim e pegou e falou, caramba, tem ouro aqui. A notícia foi se espalhando assim na região, que era bem afastado, o oeste inteiro dos Estados Unidos era bastante... inóspito, né? Inóspito, sim, com pouquíssima população. E aí, um cara que chamava Samuel Brennan, ele ficou sabendo que foi descoberto ouro, ele morava ali na região, ele foi até lá, pegou o máximo de ouro que ele pôde, até o ouro fácil assim que tinha, né, em abundância. Depois ele correu lá para a cidade... a maior que tinha na região, e começou a gritar, ouro no Rio, ouro no Rio, ouro no Rio. E, logicamente, o que ele fez antes de fazer isso foi comprar todas as pás, picaretas e bateias, né, que é como se fosse o balde, e ficou milionário com isso. Então, assim, a gente pode fazer essa mesma analogia para como digital, o Instagram, né, se desenvolveu nos últimos anos, é o tal do ouro do Rio. Um cara lá em 2010, 2012, descobriu que ele poderia ganhar dinheiro vendendo curso, né? Então, ele começou a propagar o ouro no Rio dele, porque ele ensina a vender o curso. Então, novamente, né, não estamos demonizando... sem fazer juízo de valor nesse sentido, né? É mais uma análise de... O problema não é o curso, o problema não é cobrar para ensinar o conhecimento de forma alguma, né? Professor é a profissão, assim, talvez mais importante em qualquer sociedade, e precisa ser remunerado. A questão não é essa, a questão toda da nossa bronca aqui é com o distanciamento entre a promessa e a realidade, o discurso apelativo para conseguir fazer dinheiro fácil e vender isso como um modelo de negócio sustentável, quando a gente sabe que na verdade não é. Né? Então, acho que a gente pode
acho que a gente já falou bastante assim de por que a gente começou, qual foi a nossa iniciativa. Acho que a gente pode falar agora um pouquinho dos cases que a gente pegou, né, antes da gente fazer o que a gente está fazendo agora, porque acho que eles explicam como a gente chegou até lá. Sim. Só fazer um disclaimer aqui. A gente pode comentar de um caso só, assim, mais publicamente, né, em aberto, porque a gente fez esse acordo com a pessoa, né, que a gente poderia dar maiores detalhes, né? Outros a gente vai comentar só por alto, assim, porque não acho que seja... A gente quer abrir o máximo que a gente puder, né, de transparência, e vai ser muito bom porque como eu estou fazendo exatamente o que a gente vende para mim mesmo, né, tem relação a mim, eu posso falar livremente, abertamente, né, de qualquer forma, mas assim, em relação aos nossos clientes, talvez não, é importante a gente não ficar comentando muito, sabe? Então a gente vai fazer esse disclaimer aqui, né, tanto para esse episódio quanto para os próximos, né, mas esse caso interessante do Everton, né, acho que a gente pode comentar com mais detalhes. Então, assim, foi na fase... Você quer comentar? Não, aí retomando um pouco lá de trás, né, que a gente falou que a gente começou a mudar um pouco o objeto da nossa entrega, né, porque a gente já tinha essa ideia, né, de que o importante não eram como a gente ia entregar tudo, mas sim tinha que ter um propósito, tinha que ter uma estrutura por trás funcionando para você chegar aqui e desenvolver a entrega, os produtos, né, de forma que faça sentido dentro de um planejamento, de uma estrutura. Uhum. Então, a gente começou a modificar um pouco a ideia, né? A gente trouxe a ideia de antes de começar a produção de conteúdo, de fato, do cliente, que a gente tinha que passar por uma etapa de planejamento, né? E que a gente... Era como se fosse aquela etapa da consultoria que você faz uma imersão no negócio da pessoa, você absorve tudo aquilo para você, de fato, conseguir contribuir com insights que façam sentido para o propósito da pessoa, né? Para o negócio que ela quer ou já está desenvolvendo ou nem sabe ainda que poderia desenvolver e a gente dá como sugestão, se acatado a gente tenta fazer, né? Então, nesse modelo mais ou menos, a gente começou a ter alguns clientes, né? Que é os casos que a gente vai falar um pouco mais agora, né? O Everton, que em específico, ele trabalha com consórcios, né? Ele faz essa intermediação, essa corretagem. Ele nos procurou querendo mais leads, querendo mais clientes para ele poder conversar, né? Enfim... No caso dele era até mais assim, ele queria leads mais qualificados, porque como o esforço dele era muito 1 a 1, né? Então ele tinha um limite de tempo de quantas pessoas ele conseguiria fazer reuniões 1 a 1 para poder explicar. E porque ele também fazia tipo uma etapa de consultoria para entender também a pessoa, né? E dar insights por que funciona para ela e chegar nesse ponto. Então, o grande problema dele era a prospecção fria que ele fazia, gelada. Realmente ligar assim pra pessoa que nunca ouviu falar dele e tentar desembolar assim no telefone. Ou às vezes nunca nem ouviu falar de consórcio, né? Não sabia o que era, ou então, né, já ouviu, mas não sabe o que é direito. Exatamente. Então, isso é muito difícil de você fazer. Isso é um problema assim que muitas empresas têm, né? De você precisa de mais clientes, mas, pô, de onde você vai tirar? Sabe? Então, fazer a prospecção fria é uma coisa assim que tá cada vez mais difícil, porque por várias e várias razões, né? Não cabe a gente entrar aqui que todo mundo tá careca de saber. Então ele nos procurou para fazer esse trabalho de marketing, de geração de demanda, né? Basicamente. Então o que a gente fez pro Everton? Primeiro, a gente fez um diagnóstico assim completo de quem são os melhores clientes que ele já teve, quais são os perfis dele. Aí falou que era chegamos à conclusão, né? Que são pessoas que já têm um poder aquisitivo maior, que querem comprar o próximo imóvel não por moradia, e sim para investimento. Né, que já está com a família assim, já constituída e está pensando assim, no legado, em futuro. Então, esse foi o nosso ponto de partida. Beleza. O grande problema dessas pessoas que a gente identificou, porque o marketing nada mais é do que a gente trocar uma crença falsa por uma crença verdadeira que nos ajuda a vender. Então, qual que é o grande problema? O grande problema é que consórcio é um instrumento que ele é complexo, ele é difícil das pessoas compreenderem, e esse perfil de público que a gente está falando, né, que é um público altamente escolarizado, geralmente são empresários, então são pessoas acostumadas a lidar com oportunidades o tempo todo, eles só fecham se eles realmente entenderem por A mais B, né, que eles estão fazendo, que é um bom negócio. Né? E a dificuldade maior de todo o processo assim, da venda do consórcio é explicar o que é, porque realmente é uma coisa assim, não tão simples quanto muitos falam na internet. Aí volta a crítica assim, de simplificar bastante as coisas. Então, o que nós fizemos com base nisso? Identificamos exatamente qual era esse perfil, né? Entra no processo de discovery, a gente sabia exatamente as coisas, e montamos um funil para ele. Então, qual era a nossa lógica?
ao invés dele ter que fazer prospecção fria o tempo inteiro, a gente, através desse funil, a gente poderia gerar leads para ele, com diferenças assim entre um mais frio, um que já passou por uma jornada um pouco maior e outro que já está mais quente, e aí de forma ele a priorizar os leads que fossem mais quentes que chegassem. Né? Então a gente montou, aí a gente faz uma engenharia reversa, que a gente parte de trás para frente. Então, o que a gente quer vender no final desse funil? Não era o consórcio, a gente queria vender a reunião. A gente queria colocar uma pessoa no perfil que ele queria, né, que esse que eu descrevi, sentasse com ele numa reunião para ele fazer a venda. Então, a gente basicamente o que a gente estava fazendo é a pré-venda inteira automatizada para ele não ter todo o trabalho assim de prospecção do zero. Então, isso aí E era interessante porque essa reunião que ele fazia, na verdade, já tinha uma entrega de valor que ele passava, que era um diagnóstico, que ele fazia uma análise de se o consórcio fazia ou não sentido para aquela pessoa, né? Então, assim, não era simplesmente um pitch de vendas que ele ia fazer. Tinha todo uma certa entrega ali, né? Então, era chamar a pessoa para tomar conhecimento do assunto, criar um certo nível de consciência e, se tivesse no radar de interesse dela, uma oportunidade de uma conversa que iria abrir para ela possibilidades ou, pelo menos, abrir a visão para cenários, o que ela precisa fazer, ou se realmente esse era o desejo dela, o que ela precisa ainda se preparar antes de começar a fazer alguma coisa. Exatamente. Então, assim, já era uma jornada bem interessante, né? Mas o nosso objetivo aqui, né, enquanto o nosso trabalho assim, de consultoria e de estruturar esse funil, era fazer com que a pessoa tivesse vontade de ter uma reunião com o Everton. E depois ele se virava para lá, né? Mais ou menos isso. Então, o que nós fizemos? A gente faz de trás para frente. Então, a gente fez um vídeo longo, né? Sei lá, chamam de VSL, como se fosse uma carta de vendas em vídeo, que a gente basicamente estava falando das principais... acho que melhor do que explicar o que a gente fez, eu vou colocar aqui o link do vídeo, que vocês podem entrar na página dele e observarem o vídeo com o viés assim, do marketing, né? Que vocês vão ver que a gente estrutura tanto o roteiro, quanto a edição, quanto tudo, de uma forma que seja dinâmica, porque é um vídeo longo, é um vídeo de 15 minutos, então ele precisa ser interessante para as pessoas terem vontade de assistir. Então a gente já abre sempre com uma abertura forte que responda a pergunta: por que eu deveria me importar com o que você tem a dizer? Né? A gente não gosta, a gente evita muito de fazer coisa apelativa, que geralmente fazem, né? De apelar para medo, apelar para ganância, porque... Não são sentimentos legais de se trabalhar numa relação, né? Eu acho que, assim, quando você começa uma relação já provocando esses sentimentos, é como se você já começasse com o pé esquerdo, né? E não é sobre questão... vendas a gente tem que vender, sempre, né? Mas a venda é um ato de ajuda para a pessoa. Se você está vendendo uma coisa que prejudica a pessoa... Então, na verdade, você está queimando seu filme no longo prazo. Então, a venda que dá certo é aquela venda que ajuda a pessoa a melhorar de vida. E para isso, o que a gente identificou principalmente, que essa persona que a gente queria atingir, ela não decide com base em impulso de consumo. Ela decide com base em lógica. Aí, claramente, a gente acrescenta também elementos de emoção, porque a retórica faz parte disso. Mas é muito diferente. Entrem lá no vídeo e observem como a gente constrói. Então, o ponto final é o vídeo. O vídeo já chama, clica aqui no botão, me chama no WhatsApp para agendar a reunião, etc. Beleza, esse é o ponto final desse funil que fizemos. Aí agora, beleza, como é que eu faço as pessoas entrarem, né, nessa página? A gente criou, então, uma calculadora que basicamente serve para a pessoa colocava lá qual era o valor que ela tinha guardado do imóvel, o quanto tempo que ela achava que ela queria comprar o próximo imóvel, e aparecia assim, um resultado temporal. Então, por exemplo, eu tenho 100 mil no banco, eu consigo poupar 5 mil por mês, está investido em tal taxa, a gente deixou lá a Selic como base, né? E aí essa resposta revelava muitas vezes que o tempo para você juntar dinheiro para comprar esse imóvel sozinho era um tempo muito longo, de 10 anos, de 15 anos. Que ele levava em consideração, inclusive, a valorização desse imóvel no tempo, né? Se você fosse juntar para pagar à vista, né? Exatamente, porque essa é a questão de trigger do porquê que o consórcio vale a pena, né? Sem entrar no mérito, assim, porque a gente não entra no que o cliente faz, assim, né? A gente pega as premissas dele, porque eu não sou especialista em consórcio, eu tenho que aceitar a informação que vem para mim. E a informação que vem para mim é que o consórcio, ele é uma forma vamos dizer assim, de você encurtar o tempo que você precisa para conseguir adquirir o imóvel. Então, essa calculadora que a gente fez, nada mais, nada menos servia para mostrar para a pessoa que ela tem um problema. Né? Porque voltamos, logicamente, assim, na jornada assim, padrão do cliente. Né? Não sei de nada,
opa, tem um problema, opa, existe uma solução, opa, a solução dele. Então, essa calculadora servia para falar, para a pessoa descobrir que ela tem um problema. Porque, às vezes, a pessoa está pensando assim, eu tenho com dinheiro guardado aqui, daqui a pouco eu compro imóvel, é só juntar mais daqui a um ano eu já compro. Aí a pessoa respondia essa calculadora e via que, na verdade, era um período de 10 anos, 15 anos. E aí, dependendo do perfil, o consórcio poderia fazer sentido. Então, é basicamente essa lógica. Aí é da calculadora e ia para o vídeo. Só que aí o grande problema foi que, para a gente ter esse tráfego de pessoas entrando nesse funil, ou a gente paga para isso, através de anúncios, e aí estava uma coisa fora do orçamento dele, porque a gente não faz tráfego pago. Né? Apesar do tráfego pago ser uma boa estratégia. É uma ferramenta como qualquer outra, né? Tem que fazendo sentido. A depender do funil, a depender do estágio, né? Mas não vamos entrar nisso aqui agora. Mas ele queria fazer orgânico. E o orgânico, ele depende da gente ter uma quantidade de postagens muito grande, que isso não foi levado em conta da forma devida que deveria ser, porque também não é fácil fazer pessoas clicarem na sua isca digital, clicarem nessa calculadora, porque é basicamente matemática, né? Se 100 pessoas entrarem na calculadora, dessas 100, algumas vão clicar no vídeo também, vamos colocar aqui 20. Das 20, vamos botar assim, sei lá... Duas vão assistir o vídeo e se interessar. Né? E dessas duas, uma vai de fato chamar ele. É lógico que depois ele gerava o contato, né? Ele poderia buscar atrás, mas vamos colocar assim o fluxo. Então, quanto mais pessoas a gente coloca na ponta, maior vai ser o número final. Né? Essa que é a lógica assim, de um funil. E o problema foi que estava entrando pouca gente nesse início de funil e chegando pouca gente no final. Então, foi aí que deu vamos dizer assim, a percepção nossa que, na verdade, o nosso trabalho era outro. Né? Além desse, existia um trabalho prévio, que é justamente da construção da audiência, de ter pessoas que estão parando para te escutar. E isso é muito mais do que você falar sobre consórcio, porque se eu ficar falando de consórcio, por exemplo, ninguém vai se interessar, porque consórcio é apenas uma ferramenta também. A gente sempre tem que identificar qual é o propósito maior por trás, que toda empresa deveria ter, né? Não, acho que nem todas têm, mas todas deveriam ter uma bandeira, assim, sabe? Uma causa maior. Então, esse trabalho é outro trabalho que é tão complicado quanto o trabalho do funil, vamos botar assim, um funil de marketing, né? Que também depois é tão trabalhoso quanto um trabalho de um fechamento comercial, né? Então, vamos colocar aqui que são 3 etapas. A primeira é a construção da audiência. A segunda é você transformar essa audiência em pessoas interessadas em contratar você, né? Vamos botar mais do que leads, porque no leads a gente já gera na audiência, né? Vamos denominar assim que leads seria uma pessoa que a gente tem o contato dela, o telefone ou o e-mail, e já prospect seria uma pessoa que tem um interesse de fato em adquirir o serviço. E por último, o fechamento disso. Então são 3 trabalhos. A gente estava com esse aqui e esse aqui. Faltou talvez até o principal, né? Porque só de você ter uma audiência, dependendo de como for, você já consegue as outras 2 coisas, mas sem a audiência, as outras ficam mais difíceis. Perde o propósito, né? E aí a gente entrou numa questão muito interessante, que era avaliar qual que era o perfil da empresa ou da pessoa que se beneficiaria de fato dessa estrutura, né? Porque... se fosse só para você terceirizar, né, vamos supor que você tem uma empresa, vamos pegar um exemplo assim, um consultório de médicos, que tem uma atividade muito bem definida, ela tem o fim, tem a parte meio, que são os auxiliares que vão agendar as tarefas, tem toda essa parte e tem a própria que é o atendimento. Mas vamos supor que você queira fazer algo nesse sentido para poder se estabelecer digitalmente. Tem que ter dentro da empresa não é expertise, mas é a vontade de desenvolver algo além. Porque igual ele falou, vamos voltar no exemplo do consórcio ainda. Se ficar só falando sobre consórcio, não faz sentido. Fica muito mais com cara de propaganda e aí vai funcionar mais na lógica de distribuição. Quanto mais distribuir, mais chance tem de alguém pegar. Lógica de anúncio, né? De anúncio. De propaganda. Agora, o consórcio está dentro de um universo que é de finanças, né? De planejamento financeiro, economia doméstica, pode abordar todo um... É o resultado final, que no caso do consórcio, por exemplo, poderia ser construção de um legado para a família, construção de um patrimônio, né? De você dar segurança para sua família, porque o imóvel é mais seguro do que o outro investimento, enfim, essas coisas todas. Então,
Tem que ter, então, dentro da empresa, uma vontade de desenvolver essa área que vai além da atividade fim que ela atualmente já está fazendo. Exato. Que é de construir essa autoridade, e aí de que forma? De forma a participar ativamente do processo criativo do que vai ser publicado, porque o expert do assunto, a pessoa que estudou vários anos, ou então que está no mercado há vários anos, adquirindo experiência, adquirindo conhecimento, criando conexões, esse conjunto de fatores é que vai dar o lastro para a informação que vai ser publicada. Uhum. Então é muito importante que tenha esse interesse de, além da atividade fim que você já executa, estabelecer uma nova atividade conjunta que é de ser uma autoridade, no digital, né, é a frase que a gente usa, mas uma autoridade na sua área, no seu meio, uma referência, ou assim, para os seus colegas, mas também para pessoas que estão buscando uma coisa nova para aprender, ou então esbarram numa informação nova e aí abrem a mente para algumas possibilidades. Então, assim, não é só pensar com aquela mentalidade de eu vou contratar uma agência de marketing ou de publicidade, por exemplo, que vai fazer esse trabalho de tentar espalhar a minha imagem o máximo que ela conseguir. Porque só isso não vai ter esse efeito, né? Porque falta o quê? A essência, que é a informação valiosa que tem que ser construída. Então, assim, aí isso foi um ponto de virada, né? Porque a gente percebendo isso que faltava e não querendo só usar do tráfego pago como única forma de alimentar um funil que a gente estruturasse. O grande problema do tráfego pago é que hoje em dia ele é muito caro, então é difícil de fazer a conta fechar. Vamos botar assim, você está vendendo lá na ponta um serviço de R$3.000, algo do tipo, quantos reais vai ter que gastar por mês para você conseguir gerar essa venda, sabe? Então, assim, se você abrir o seu Instagram agora, você vai só encontrar anúncio compre. E a maioria vão ser de coisas que são, assim, geralmente são produtos que são muito quase commodities, né? Que eles não são estilizados, eles não são personalizados, eles estão ali, assim, em pronta entrega. Ou então são produtos inteiramente digitais, né? Porque tanto faz se vender para se vender para 1 milhão, assim, os gastos que vão aumentando de servidor e tudo mais são muito poucos comparados com o tanto que você consegue faturar em troca, né? Então, assim, esse método, não é que ele não funciona, mas ele funciona bem para certos tipos de venda, que poderiam ou não se beneficiar também da outra forma, mas, assim, ele atende melhor um certo tipo de atividade. No caso, como a gente, voltando lá atrás, né, que é essa ideia de trazer pessoas que são especialistas a terem o seu espaço no digital para poderem expor as suas ideias e, claro, com isso também conseguirem firmar sua marca pessoal ou da sua empresa para crescerem o seu valor no mercado ou buscarem mais clientes. Muitas das vezes a entrega dessas pessoas não é uma coisa que você consegue, sem inchar demais a sua estrutura, entregar para mais pessoas. Então, assim, por isso que mais um motivo da conta do tráfego pago dificilmente fechar. Porque você vai ter que ficar, assim, não é tão fácil ganhar no volume, né? Tem que ser uma coisa mais profunda, mais vertical do que horizontal espalhada. Eu acho que a questão do tráfego pago, se a gente pudesse resumir, né, seria o seguinte: se você está fazendo tráfego para você fazer uma venda direta que é binária, ou compra ou não compra, você está jogando dinheiro fora. Porque, assim, quando você traz, você está pagando para falar com uma pessoa, né? Ela vai percorrer esse funil de venda. Se acabou aí a sua atuação, depois que ela toma a decisão dela de comprar ou não, você basicamente está desperdiçando uma chance de trazer essa pessoa para dentro do seu círculo de influência e entregar conteúdo para ela eternamente até ela querer comprar de você ou não. Né? Porque se ela continuar querendo receber o seu conteúdo, significa que ela está gostando do que você está falando e a chance dela comprar de você aumenta muito à medida que a exposição que ela está recebendo essa mensagem aumenta. Né? Então, assim, muita gente fala como se tráfego pago fosse uma bala de prata que resolve todos os problemas, quando na verdade ele tem que também ele é uma estratégia de você acelerar o seu resultado de descoberta de novas pessoas, mas elas têm que estar entrando assim num circuito que o valor que elas podem te gerar ao longo do tempo compense. Né? Então ela entra e fica, mesmo que não venda nada, tá recebendo conteúdo, então essa é uma forma boa de você acelerar o seu resultado. Aí é claro que alguns serviços vai dar para você fazer, né, uma venda mais direta, né, sem essa necessidade de
de uma jornada tão longa, né? Jornada tão longa. É até interessante a gente falar assim que o nosso público-alvo são pessoas que estão vendendo um serviço ou produto com valor agregado. Porque esse tipo de empresa vai ter uma dificuldade maior de fazer a sua venda, porque vai precisar construir a percepção de valor do seu produto, né, do seu serviço, para as pessoas, uma coisa que demanda confiança maior. Porque uma coisa é eu comprar um picolé ali na rua, né? Eu compro qualquer marca e pronto, como, acabou, é baratinho e tal. Outra coisa é eu contratar uma empresa que vai estar prestando um serviço para mim de 10 mil reais, 20 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais. Então, voltando ao exemplo do médico, vamos supor que seja um médico pediatra. Você está escolhendo uma pessoa que vai cuidar do seu filho, da sua filha, né? Então é uma decisão muito importante. Aí, às vezes, o preço nem é o que importa mais, mas é a confiança que você tem que ter num profissional que vai te atender. E aí, geralmente, né, essa pessoa consegue como a confiança? Às vezes por indicação, né? Só que tem essas limitações, né? Indicação a melhor forma de adquirir um cliente é indicação. No sentido que você ganha confiança quase que máxima já de cara, né? Exatamente. Um amigo seu falou, olha, pode ir nesse pediatra, ele cuidou da minha filha, ele vai cuidar bem da sua filha também. Pronto. Só que qual que é a dificuldade? A dificuldade é tanto para o profissional, porque as indicações, elas vamos dizer assim, eu não vou falar que é sorte, mas ela é acaso, você não controla elas. Tem época que você vai receber muito cliente de indicação e tem época que não vai receber nenhum. E no mínimo, no início, você não tem como se basear na indicação, porque você vai ter um tempo ali até você ter os seus primeiros clientes, né? Então, principalmente no início, é mais difícil ainda ficar dependendo de indicação. E para o cliente também é difícil, porque às vezes eu quero um pediatra e eu pergunto para os meus amigos e ninguém conhece um. Então, onde eu vou procurar? Eu vou procurar no Google, vou procurar na rede social. Então, essa é uma oportunidade grande que a gente tem de construir essa confiança. Por isso serve a produção de conteúdo. Então, foi aí que a gente deu a virada na nossa empresa, da gente focar nessa parte de construção de audiência. Né? Antes de funil, a gente presta consultoria e implementação dessa parte também, mas agora a gente está mais focado nessa parte de produção de conteúdo, porque é o pré-requisito para as outras. E também acho que a coisa mais valiosa de todas, porque ela facilita e muito o trabalho das outras, né? O que eu chamo de vender sem vender. Né? Entregar valor para a pessoa, construindo confiança nela assim, diariamente, até que uma hora ela levanta a mão e fala, opa, eu quero o que você tem. Né? Então, mas antes de entrar nisso, a gente tem que dimensionar aqui para o pessoal que está nos assistindo a dificuldade que é fazer isso, porque a produção de conteúdo ela envolve várias coisas. Ela envolve primeiro, todo esse conhecimento de quem é o público, qual é o problema principal, qual é a oferta, etc. E tal, isso é estratégico, né? Isso vai ter sempre. Só que ela entra numa parte também de criatividade, de você realmente estar adicionando ali uma perspectiva única, que ela é um pouco difícil de ser implementada e por isso mesmo que a gente vê tão poucos bons produtores de conteúdo na internet que entregam em volume alto. Então, nosso ponto de partida de mudança do nosso modelo de negócios foi como é que a gente faz conteúdo de extrema qualidade, conteúdo profundo, que para o cliente, né, seja com o menos esforço possível, a menor fricção possível, e a gente, além de tudo isso, a gente consegue entregar com preço acessível e também em quantidade que precisa, né? Porque para você construir uma audiência, você precisa de quantidade. É obrigatório. Um exemplo rápido só do que você falou, todo mundo deve conhecer alguém que já leu na internet, ou viu um vídeo, alguma coisa assim, e gostou muito e ficou triste porque a pessoa ou postava assim com pouca frequência, ou então fica um mês ou nunca mais aparece, justamente por isso, porque toda a parte que entorna, a pessoa se especializou muito num assunto. Toda essa parte que envolve a técnica da divulgação desse conteúdo, ou então da formatação desse conteúdo para cada tipo de veículo, por si só é uma especialização muito complexa. Né? Olha aqui, para você produzir um conteúdo bom, primeiro, você precisa de consumir coisa boa, né? Isso aí muita leitura. É o primeiro, mas aí você faz notas, né? Gera seus rascunhos, etc. Você precisa organizar esses rascunhos de alguma forma que eles façam sentido, que encaixe uma ideia na outra, que você consiga criar uma linha de raciocínio aí. Uhum. Você precisa, depois disso, criar uma estrutura do conteúdo, né? Um esqueleto dele, um rascunho. E aí, depois disso, você precisa escrever, né? Produzir, de fato, sentar e escrever. Aí depois você precisa revisar, porque a sua primeira escrita nunca vai ficar boa. Depois você precisa ainda acrescentar outras coisas, porque quando a gente vai revisando, a gente quer acrescentar novas ideias que vão surgindo. E por último, você precisa
não é postar, você precisa distribuir o conteúdo, que é muito mais complexo do que apertar lá e soltar o tweet. Você precisa, vamos dizer assim, ter esse trabalho estratégico por trás, porque um post não vai mudar a sua vida, nem que ele viralize, porque post que viraliza geralmente atrai público desqualificado que não resolve muito as coisas. Então, é um trabalho que, se você quiser fazer com qualidade, você vai gastar muito tempo. Então, não é fácil para muitas pessoas gerar ideias, não é fácil para muitas pessoas parar e escrever, não é fácil para as pessoas acompanharem qual que é o formato que é bom para o Instagram, para o LinkedIn, para o Twitter, o que mudou. E de novo, né? Porque nós estamos falando de pessoas que já têm uma atividade principal que demanda grande parte do tempo dela. E aí, se a gente for para um lado até muito prático, é uma análise de horas. As horas dessa pessoa, na atividade principal dela, tem um valor. E agora, se ela gastar muitas horas nesse outro projeto e ele não der um retorno, às vezes, assim, num curto prazo, a pessoa naturalmente vai se desmotivar. Seja primeiro, eu estou dando um exemplo super prático, né? Se não for por esse motivo, pode ser por outro, por frustração, de não estar conseguindo, às vezes, não porque ela não tem o conteúdo para desenvolver, mas porque ela não está conseguindo acertar a forma de distribuição mesmo, né? Exatamente. Então, olha só, produzir um conteúdo, isso é um conteúdo, e um conteúdo não faz diferença, você tem que fazer vários e vários. Constância é muito importante, né? Exatamente. Então, é por isso que as pessoas não fazem. Ou pior, o que as pessoas perceberam? Pô, eu não consigo, eu não tenho tempo para isso, né? Eu vou contratar uma agência para fazer para mim. Ou então vou botar o social media da empresa, o estagiário da empresa, o departamento de marketing da empresa para criar conteúdo. Só que, de novo, qual é o grande problema? A agência, eu nem vou me alongar muito porque fica horrível, né? Vamos ser sinceros aqui. Fica genérico o conteúdo porque é impossível você escrever uma coisa com profundidade, sendo que você não domina aquele assunto. Aí o que acontecia com as agências? Começavam a falar assim, não, peraí, eu quero atender médico, eu tenho que entender um pouco de medicina. Então eu vou estudar e tal, não sei o quê. E aí pegava um médico aqui, um médico aqui, um médico aqui, um médico aqui, pronto. Ficou igual o conteúdo de todos. Então era o mesmo problema, né? Ou era superficial, ou era genérico. Ficava igual para todo mundo, né? E com IA também, é uma coisa assim que agora tem essa possibilidade, mas eu desafio vocês, meus caros ouvintes, né, que acho que vocês já perceberam isso, a jogar no ChatGPT ideias e conteúdos e cuspir de volta alguma coisa que seja minimamente aproveitável, porque, assim, a gente vai falar de inteligência artificial aqui, a gente, de forma alguma é contra, a gente usa ela, só que ela não serve para a função que muitas pessoas dão, né, de escrita, assim, eu sei que tem gente que usa e faz o post e dá like e tal, mas na minha opinião, na minha visão, isso é uma vantagem temporária que está acontecendo, porque a partir do momento que todo mundo começar a fazer isso, e já está acontecendo e vai acontecer cada vez mais, esse conteúdo vai ser mais do mesmo, porque não é vantagem competitiva nenhuma vocês extrair o suco de um lugar que qualquer um pode pegar o mesmo suco também. Então, assim, o suco de laranja, ele vai ser muito bom quando só você tem acesso a ele. Quando todo mundo tiver acesso a ele, vamos colocar assim, não vai ter esse efeito de ser especial, né? Vai ficar uma coisa genérica. Então, assim, uma dificuldade muito grande da gente conseguir terceirizar essa produção de conteúdo, né, de uma maneira que seja boa. Então, assim, tanto a agência nunca foi capaz de fazer isso, eu desafio vocês a mostrarem assim, a agência, vamos dizer assim, que trabalha com volume, né, e consegue entregar essa qualidade. Eu acho muito difícil de acontecer. E também terceirizar para um departamento interno também... Só se for muito bem estruturado, né? Assim, tem que ser uma estrutura... Não basta você só ficar contratando poucos funcionários, tem que construir de fato uma estrutura muito cara de marketing. Exatamente. Isso faz sentido só para empresas que estão num certo patamar bem assim, diferenciado, né? E mesmo assim, Saulo, mesmo empresas grandes, com departamentos de marketing muito competentes, etc., que sabem fazer as coisas maravilhosamente bem, eu ainda sinto que na parte específica de produção de conteúdo, mesmo times muito bons e muito experientes ainda pecam muito. Pelo simples fato de que a pessoa que tem que comunicar qual a visão da empresa, quais são né, os insights únicos, a perspectiva, tem que ser a alta liderança, tem que ser o dono, tem que ser o CEO, tem que ser o fundador dessa empresa. Verdade. Então, assim, esse que é o nosso grande objetivo, nosso grande desafio, na verdade. O ponto de partida foi como que a gente pode fazer com que
essa alta liderança de uma empresa, né, possa produzir conteúdo com profundidade, com quantidade e, ao mesmo tempo, com baixo esforço, né, para conseguir sustentar isso. Porque baixo esforço, principalmente de tempo. Porque é irreal a gente querer para falar que um CEO de uma empresa vai ter tempo de sobra para ficar produzindo conteúdo, apesar de ser muito importante, né, porque ele tem que tocar o negócio inteiro, como um todo. Então, e só ele pode fazer isso, dar os melhores insights. Então, uma coisa assim que foi o nosso ponto de partida, assim, e o que a gente estruturou foi basicamente um insight que a gente teve, né, um modelo de que a gente, no nosso dia a dia, a gente já produz conteúdo profundo o tempo todo. A questão é que ele está desorganizado, a questão é que ele morre muitas vezes na origem, e a questão muitas vezes é que ele simplesmente fica guardado na gaveta. Então, por exemplo, todo mundo tem um bloco de notas no celular ou um caderno que anota ideias, que anota insights e depois nunca faz nada com isso, fica guardado lá para sempre. Ou até uma etapa anterior, né? Tem a ideia, pensa sobre ela, não registra e morreu ali mesmo, né? Vem naquela hora ali, às vezes não teve tempo e passou. Então, o que foi que a gente descobriu? A gente descobriu que se a gente pegar essas ideias, né, que as pessoas naturalmente já geram no dia a dia delas, e de posse dessas ideias a gente tratar somente a forma dela, o formato delas e não a substância, a gente consegue fazer esse conteúdo profundo de ponta a ponta. Então, esse foi o grande insight que a gente teve, só que para a gente descobrir isso demorou bastante tempo, e principalmente para a gente estruturar uma forma de que a gente pudesse ter um fluxo assim, produtivo que fizesse sentido, também levou tempo, levou prática, e até agora a gente está ajustando, apesar da gente já ter acertado assim, a mão na veia, sabe? Um detalhe que é curioso de falar, né? Que essa jornada que a gente resumiu bastante, ela já tem mais de um ano, né? Que a gente tá... Quase um ano. Pegar desde a época que a gente tá começando a construir as ideias, já passou de um ano. Verdade. Mas assim, de fato, a parte que a gente começou de fato, começar a entregar, interagir com clientes, é quase um ano mesmo. Então, assim, foi um tempo legal que a gente precisou para ter essas experiências e isso que é o legal, né? Que você tem que botar a sua ideia em prática rápido para você conseguir validar ela ou não, para ter oportunidade de refletir sobre ela e já inserir a nova ideia para rodar, né? Então, essa velocidade de conseguir adaptar o que a gente está pensando, porque o fundamento do que a gente quer não mudou muito, né? Vamos dizer assim, o objetivo principal, né? Mudou como a gente está construindo meios de conseguir entregar isso, de fato, para as pessoas. Então, né, só um detalhe, né? Nesse um ano, a gente começou com produção de podcast e também de vídeo e anúncios e outras peças, né? Passamos por consultoria e também estruturação de funil, criar site, né? Toda a questão também de automação, enfim, a parte de marketing mesmo, e agora estamos indo para essa etapa mais... Gestão do conhecimento, né? É estratégico, é tático e é operacional ao mesmo tempo. É como se fosse, talvez, uma terceirização de... Talvez a gente tenha que elaborar isso um pouquinho mais, assim, os detalhes da nossa oferta mesmo, né? Promessa clara, né? O resultado dos sonhos do cliente, né? Enfim... mas basicamente, se a gente fosse resumir aqui, o nosso modelo de negócio é o seguinte: a gente cria um grupo no WhatsApp, do qual o nosso cliente ele manda diariamente e sem formatação nenhuma, sem preocupar com a forma, né? É assim, vamos supor, ele fez uma leitura interessante, gostou, joga o texto lá, ele teve um insight, uma ideia legal, grava o áudio mesmo, do jeito que você tiver ali e manda. Um documento interessante que leu, ou então até mesmo material que você já produziu, textos antigos que já estão escritos, né? Tudo ideia isso. Bruta. Ideia bruta mesmo. Aprendizado que teve, fez uma reunião com um cliente, escutou uma coisa dele, manda as palavras que ele usou, porque isso serve como insight também. Enfim, ele vai mandar ideias brutas sem moderação nenhuma, vai mandar o máximo que ele puder. Aí ele vai alimentando esse grupo, mais ou menos a cada 15, 20 dias, mais ou menos, eu paro, eu leio tudo que foi enviado naquele grupo. Claro que a gente usa IA para processar e organizar as informações, a gente não usa para tratar elas, a gente usa apenas para... Organizar em classificações que a gente determinou que são mais interessantes para a gente identificar rápido quais são os pontos principais, né? Isso, tem mais de 150 classificações que a gente fez, né? E aí, com base nesse output, eu vou montando cada um dos conteúdos, juntando as pecinhas como se fosse um Lego. E adicionando também, vamos colocar assim, a minha expertise, né, de escrita,
Porque eu sou uma pessoa que sempre tem muita experiência com isso, né? Leio muito desde sempre e escrevo também. Então, qual é o grande valor que a gente gera? Eu consigo fazer um conteúdo muito melhor para a pessoa do que ela mesma faria se ela fizesse sozinha, porque eu domino o formato. Então, em momento algum eu discuto qual é a substância daquela ideia, qual é o conteúdo daquela ideia, qual é o argumento que usou. Eu não olho para isso, eu olho para retórica, eu olho para fundamentação lógica. Então, se eu tivesse que resumir como eu monto um conteúdo, eu de maneira genérica, eu falaria que são 4 partes. A primeira é sempre o gancho, é sempre uma frase inicial, um texto breve inicial, que responda a pergunta: por que eu deveria me importar com o que você tem a dizer? Basicamente, todo o material que a gente produz começa sempre com isso. Porque essa é a nossa forma de capturar a curiosidade das pessoas, a atenção das pessoas e mostrar para elas por que a minha mensagem importa. E trabalhando com a ideia de convencimento, que é muito, assim, né, muito mais, assim, vou falar minha opinião, é mais honesto do que fazer uma abordagem apelativa. Porque o convencimento, ele é justo, porque você está dialogando com a pessoa de uma forma que desafia ela também intelectualmente, né? Se ela vem com esse questionamento e você consegue responder isso para ela, já é um bom jeito de você começar uma conversa, né? E essa é a última coisa que eu faço. Primeiro eu monto o texto inteiro e por último eu penso nessa parte inicial. Mas vamos colocar a estrutura assim de um texto, um post, de um vídeo, qualquer coisa seja. Primeira parte é sempre essa. Segunda parte é o contexto. A gente falar quem, quando, onde, por quê. Se tiver história, a gente conta a história. A gente fala do problema, a gente mostra a repercussão do problema, porque geralmente tem várias dores ocultas por trás, tem, enfim, várias coisas. A gente mostra também qual é a nossa promessa para aquele conteúdo, para aquele texto. Então, o ponto A e o ponto B, qual é esse destino dessa jornada, e pincela, talvez, de leve essa parte da solução. Essa segunda do contexto, não existe uma receita de bolo, sabe? Depende muito do que é o tema, né? É a criatividade, né? É claro que a gente tem processo para ajudar a gente a construir as coisas, mas é uma coisa mais livre. A terceira parte do texto, aí é a parte assim que segue uma estrutura rígida, que é a parte de convencimento racional. É a argumentação lógica. É lógica aristotélica. Conclusão, premissa 1, que é a sustente, premissa 2, que é a sustente, né, e o ponto principal. Então, basicamente, a gente só coloca a parte racional aqui nesse argumento. Então, primeiro ponto, qual é? E a gente sempre escreve as coisas de um jeito que o leitor vai entender, né? É muito importante a gente ter clareza, objetividade. Então, tudo isso é difícil uma pessoa sozinha fazer. Olha a quantidade de coisa que tem que se atentar, né? Então, pra gente que já faz isso todo dia, é muito mais fácil. É aí que a gente gera realmente o valor para os clientes. Mas vamos lá, estrutura racional de convencimento. Todas as premissas, elas precisam estar conectadas umas com as outras com alguma estrutura que não seja uma falácia. Ou seja, ou dedução, ou indução, ou abdução, ou analogia, né? Enfim, realmente tem premissa 1, premissa 2 juntas, ela tem que formar a conclusão, que é o ponto central. Fez o ponto central, a gente quebra ele a gente quebra as possíveis objeções que podem servir, né, o contra-argumento, e já vai para o ponto 2. E vai para o ponto 3, vai para o ponto 4, independente de quando sejam, né? Uhum. Assim, se for um texto, vamos colocar assim, de 10 minutos de leitura, a gente coloca no máximo 3 argumentos, até 2. Na verdade, eu gosto mais de usar 2. Porque mais disso a gente cria outro texto, né? Para não ficar uma coisa muito longa, porque é importante a gente também respeitar o tempo do nosso leitor, né? A gente tem que partir do pressuposto que cada linha serve para o cara querer ler a próxima linha, e querer a próxima linha. Então, a qualquer momento a gente corre o risco da gente perder a atenção dessa pessoa e fazer ela clicar em outra página e fechar o que a gente tem a dizer. Então, a gente tem que ter muito cuidado em como a gente costura e monta esse formato, porque senão a gente não consegue atingir o nosso objetivo, que é influenciar pessoas. Para influenciar, a gente precisa de tempo. E para ter tempo, a gente tem que ser interessante, né? Essa é a lógica. Então, depois que eu terminar de fazer todos os meus argumentos, eu vou para a última parte, que é a parte da persuasão. Aí, qual que é a diferença entre convencimento e persuasão? Convencimento é lógico, é racional, 100% racional. Já a persuasão, a gente vai refazer os argumentos racionais, só que de uma forma lógica, só que de uma forma emocional. Então, o que é isso? É a gente refazer o mesmo argumento que a gente fez, só que colocando pitadas de sentimento, como orgulho, como esperança, como medo, enfim, dá para rechear de diversas formas ali. Sabe, se você quiser pensar nos gatilhos de persuasão, né,
aquele livro famoso, né? Seria basicamente aquilo, mas também com outras coisas também, né? Então, mas, em resumo, a gente vai basicamente fazer com que essa ideia fixe na cabeça das pessoas, porque o convencimento, ele serve para a gente concordar, mas a persuasão serve para a gente inspirar e ter vontade de tomar a próxima ação. E é assim que a gente convence pessoas no final, né? Não basta a gente tocar no lado racional delas, por mais que a pessoa seja fria. A gente também precisa mostrar para ela o que ela ganha, a gente tem que mostrar para ela o que ela perde, a gente tem que mostrar para ela o que importa, a gente tem que inspirar ela a tomar alguma ação, seja ela qual for, né? Porque às vezes a ação pode ser simplesmente entrar na minha comunidade, pode ser... gerar interesse sobre um assunto, né? Ler outro texto, ou pode ser entrar num site de vendas, né? Uma página de vendas, enfim. Aí vai depender muito da estratégia geral e tal. Mas basicamente esse que é o formato que a gente aplica. E aí, depender da plataforma, depender do local, né? Se é o YouTube, se é o Twitter, se é o LinkedIn, né? Se é uma newsletter, se é um e-mail, né? O que vai mudar é apenas, vamos dizer assim, a formatação. Porque em um eu vou colocar... Vamos inverter a lógica disso que eu falei. Em um eu vou suprimir a parte racional, vou deixar só emocional. Né? No outro eu vou fazer... um contexto muito mais rápido, no outro vai ser mais longo. Então, cada plataforma tem as suas coisas que funcionam um pouco mais, né? Então, mas se a gente tivesse que resumir, seria basicamente o seguinte: o texto curto da rede social serve para gerar curiosidade para a pessoa ler o texto longo do Substack ou assistir o vídeo longo no YouTube, porque a nossa premissa é o seguinte: eu não vou convencer ninguém em 90 segundos. Né, um vídeo de Instagram, um corte de Instagram, ou então num post de Twitter ou LinkedIn que eu vou gastar 1 minuto, 2 minutos ali para ler e pronto. Essas postagens, elas servem para a gente ser descoberto por novas pessoas. E descoberto de uma forma positiva, de uma forma que faça elas pensar, pô, legal o que esse cara falou, né? Deixa eu ver o que mais que ele tem para me entregar. E aí, quando a gente leva essa pessoa para um texto longo ou para um vídeo longo, aí sim a gente tem a possibilidade de convencer ela de que o que a gente está falando faz sentido. Porque a influência depende diretamente de tempo, sobre a atenção. De você parar e dar a sua atenção profunda para aceitar aquela ideia. Então, quando a gente constrói o texto, a gente também está pensando sempre em quem é a nossa persona. Porque o texto ele foi feito para a audiência, não para quem escreve. Né? Isso é uma coisa assim, básica em termos de estudo filosófico, de retórica mesmo. É coisa que Aristóteles já falava, né, há muitos e muitos e muitos anos atrás. Que o orador ele sempre precisa conhecer bem a sua audiência e usar os argumentos que vai convencer ela, né? E não os argumentos que necessariamente são os mais fortes ou que vai convencer o orador. Então, se eu for dar uma palestra para um público que são médicos, eu vou falar de uma forma. Se for para pedreiros, vai ser de outra forma. Então, assim, isso não é falar que um é melhor que o outro. Isso é adaptar a sua linguagem para quem é o seu receptor. Né? O objetivo sempre de toda a comunicação é fazer a pessoa concordar com a gente. Então, por isso, a gente tem que pensar, né, em qual vai ser esse discurso. Então, assim, é muito difícil para uma pessoa que está tocando uma empresa, né, um empreendedor, um CEO, enfim, uma pessoa que já está cuidando de problema de investimento, de finança, de marketing geral, já tem que tocar o negócio como um todo, atender cliente, ele não vai ter tempo para fazer isso, só que a gente precisa que ele tenha tempo para nos abastecer com ideias, e daí a gente resolve. Né? Então, é basicamente isso que a gente faz, e a nossa premissa é que a gente faz isso melhor do que você faria se você fizesse sozinho, e a gente faz melhor também do que você... melhor, mais rápido, mais barato do que se você fizesse, né, de forma terceirizada. Ou até trazendo para dentro dessa estrutura profissionais para fazer isso. Né? Quem não tem expertise nisso, exatamente, porque a gente faz isso todos os dias. É uma coisa que eu, particularmente, eu amo fazer, porque... enfim, eu gosto muito de escrever e de pensar estrategicamente. Tipo, cada vez que a gente está escrevendo ali, a gente... cada linha tem que ser bem pensada, então fazer essa montagem assim, é uma coisa gostosa para mim. E sempre a gente tem que estar lembrando que quem está lendo o seu texto vai ser ou um leigo ou um especialista. Mas independente de quem ele seja, ele prefere que a linguagem seja clara e objetiva. Porque o ser humano ama economizar energia cerebral. Então, quanto mais fácil a gente mastiga a ideia e entrega ela, mais valor a gente está gerando. Então, essa é o nosso fluxo. O curto leva para o longo, no longo a gente consegue influenciar e aí fazer a pessoa dar o próximo passo na nossa jornada. E aí vai depender de como a gente estruturou o funil. É muito bacana. E essa questão do claro e objetivo não tem nada a ver com a profundidade ou tanto que é raso o conteúdo, né? Porque você pode ter um conteúdo super raso que é cheio de
estruturas e formas que dão a sensação dele ser complexo, e por ele ser complexo ele pode ter alguma profundidade. E do contrário, a simplicidade, muitas das vezes, é o estágio final da sua capacidade de conseguir concatenar uma ideia de forma genial, vamos dizer assim, né? Os mais geniais são os mais objetivos, né? Conseguem pegar assuntos extremamente complexos e transmitir o que eles significam com poucas palavras, com objetividade, né? Esse é um grande desafio mesmo, é uma coisa que não é fácil de fazer, e mais ainda, se você não tiver 100% focado em fazer isso e dar o tempo que isso precisa para acontecer, é impossível, né? Não adianta. Por isso que, do contrário, a gente vê o oposto disso muito mais do que, de fato, essa forma bem estruturada, né? Tem um vídeo, um livro que chama Brevidade Inteligente, que fala exatamente sobre isso, de você, né, entregar o valor da sua informação o mais rápido possível, né? Porque dessa forma você consegue capturar a atenção da pessoa de uma maneira muito mais fácil. Então, o poder da síntese, né? Capacidade de síntese, né? Talvez eu não diria nem síntese, porque tipo assim, é a síntese no sentido de você resumir a informação de cara pra pessoa, opa, me conta mais, e aí você aprofunda. A síntese no sentido que eu falo é assim, de habilidade incrível de escolha de palavras, né? Que assim, você não está só soltando palavras aleatórias. Cada palavra ali foi muito bem pensada para compor um significado muito maior do que si próprio, né? E isso é uma arte mesmo, né? Igual você falou. Então, o nosso processo, basicamente, assim, o cliente manda por 15, 20 dias as melhores ideias que ele teve. Quanto mais ele mandar, melhor. Recebemos o suficiente, a gente pensa, elabora tudo, elabora o conteúdo para o próximo mês inteiro. A gente manda para o cliente ele tem o trabalho de revisar tudo e aprovar, né? E aprovar, né? E apontar assim, eu quero que mude tal tom, não gostei Uma coisa disso. que a gente não comentou, mas que também é muito importante, que os melhores clientes que a gente tem tido são aqueles que já têm em si também uma vontade de se expressar, tem essa vontade de transmitir as ideias. Então é muito importante a gente manter a autoria também de quem teve as ideias, né? Isso. Então, às vezes, a pessoa já tem uma linguagem, ele já tem uma forma que ele gosta de se expressar. Isso também é levado em conta para não parecer que é um texto que saiu da cabeça de outra pessoa. Porque, de fato, saiu da cabeça dele, né? Deles, de quem estão passando os insights. Então, isso é muito importante também, ter a capacidade de manter a personalidade e a autoria do texto que está sendo produzido. É por isso que eu gosto tanto de áudio. Eu sempre falo para os clientes mandarem áudio sem limitação, porque o áudio a gente capta exatamente qual a estrutura de construção de frase. Como que o pensamento, né? Como que ele construiu o pensamento. Exatamente, raciocínio, palavras que usa, vocabulário, linguajar, tudo. Então a gente consegue aproveitar muita coisa que vem disso, e para o cliente também do outro lado é muito fácil pegar o celular, apertar 2, 3 botões, gravar, né? E falar, tá dentro do carro, tá entre uma reunião ou outra, ou então tá durante a própria reunião, né? Pode gravar chamada também e mandar pra gente. Então isso Foi uma solução muito prática, né? E que resolveu bem esse problema do tempo, né? Sim, e pra gente chegar até ela foi muito difícil, porque tem uma complexidade tecnológica que acho que a gente pode abordar no próximo momento, episódio, né? Porque acho que já tá dando 1 hora aqui. Mas aí depois que o cliente aprova, né, e revisa, pronto, ele já tem o conteúdo pro mês inteiro. A gente faz... Aí vai depender da quantidade de ideias que o cliente colocou e também o grau de velocidade que ele quer avançar. Quem está começando do zero, a gente sempre recomenda que faça primeiro só texto escrito, porque quando a gente está saindo do zero, a gente não tem exatamente ainda a certeza de quem a gente quer atingir e como as pessoas vão se conectar com o conteúdo que a gente está postando. Então, o primeiro mês, os primeiros meses, é muito um discovery que a gente vai fazendo. Então, só para dar um exemplo aqui muito rápido, a gente tem uma empresa de marketing, então eu comecei há 40 dias atrás, né, e até agora, a produzir conteúdo de marketing. E aí o que aconteceu? Na minha cabeça, eu ia atrair o nosso público-alvo, que são profissionais acima da média, que são profissionais que têm um serviço ou produto de valor agregado, que têm substância suficiente para se tornarem um formador de opinião, né, um influenciador, que tem insights únicos, etc. Então começamos a postar sobre marketing, no intuito de acertar essas pessoas, só que a gente acabou acertando muito marqueteiro. O que não tem nenhum problema, né? Eles são até bom. Que foi quem se identificou mais fácil com o conteúdo, né? Já tá vivendo esse universo, né? E quando é bom a gente também produzir conteúdo para quem são nossos colegas de profissão, porque o nível de engajamento que eles vão dar pra gente na nossa postagem é sempre mais alto do que os clientes vão nos dar, né? Eles se identificam mais, eles curtem mais, comentam mais, e isso ajuda a espalhar a mensagem. Só que
a gente não quer atrair marqueteiro, a gente quer atrair empresário, empreendedor. Então, agora, esse mês nos fez ter esse insight. Pô, a gente tem que falar de marketing, mas contextualizado, né, a um propósito de negócio. Então, a gente já mudamos um pouco e adaptamos a nossa linha editorial para a gente estar mais propenso a isso. Então, por exemplo, o que a gente vai fazer? Eu fiz a pós-graduação na Fundação Dom Cabral, né, em gestão de negócios, que é uma experiência assim, fantástica. É uma das melhores escolas de negócio do mundo, né? Amplamente reconhecido. Realmente é muito, muito, muito bom. E eu tenho anotação de todas as aulas que eu fiz. Todas, absolutamente todas. Então, o que nós vamos fazer nos próximos dias? Né? Eu vou estruturar esse material a conta-gotas, né? E ir soltando ele aos poucos, porque isso vai fazer com que as pessoas que estão interessadas em estratégias, em gestão de pessoas, gestão de time, que são os empreendedores, né, caiam no nosso... descubram a gente, né, e se conectem com a gente. Então, a gente gosta de trabalhar sempre no mês, porque a gente sempre tem que pegar o feedback do que aconteceu. Não adianta nada a gente fazer conteúdo da nossa cabeça se a gente está vendo que a prática está nos revelando outra coisa. E também, por outro lado, a gente não gosta muito de... Na verdade, a gente percebeu na prática que fazer brainstorming, muitas vezes, é uma coisa que não serve para nada, no sentido assim de que a gente sempre tem que estar gerando ideias novas, né? Mas a gente tem que colocar essas ideias na prática e testar elas, porque quem tem a razão é o mundo real. Então eu posso ter a minha ideia na minha cabeça sobre quem é o meu cliente. E posso colocar ela na prática e descobrir que eu estava errado. Mas aí me dá uma outra ideia, outro insight que era um pouquinho mais para a esquerda. Isso a gente só descobre quando a gente joga na roda e vê o que acontece. Né? Perfeito. Então, basicamente, esse é o nosso fluxo produtivo, que está funcionando muito bem. Né? A gente já está... igual a gente fala, a gente vai falar muito do nosso case, né? Porque a gente pode falar livremente, né? E a gente domina ele, né, mais do que qualquer outro. Né? Isso, exatamente. Então, assim, no LinkedIn, a gente já conseguiu praticamente, acho que estava com 370 mil impressões, que geram 190 mil usuários únicos, né, descobertos só no LinkedIn. Né? Que desses, 1.000 clicaram no meu perfil, por exemplo, e desses que clicaram no meu perfil, outros 100 entraram na página, entraram no grupo, enfim, aí assim vai indo, assim vai crescendo. Né? Então, rede social, para mim, é descoberta. É jogar ideias curtas e breves ali no mundo e falar para as pessoas, gostou dessa ideia? Tem uma coisa muito melhor aqui para mim no YouTube, para você, no YouTube ou no Substack, no meu blog. Vem cá para você ver. E de lá a gente realmente está influenciando e convencendo. Então, basicamente, foi assim que nós chegamos, né, até aqui. E isso é só mais um detalhezinho, e isso é muito interessante porque, olha, esse trabalho de análise de desempenho do material produzido com o público, que também nada mais é do que um ajuste de como comunicar com o público, quem que é o público que você está comunicando, é mais uma preocupação que a pessoa que ia estar criando esse conteúdo ia ter que ter. Então, assim, é mais uma coisa que o dono da empresa, o especialista, ia precisar se preocupar e dedicar bastante tempo para fazer que, se ele não fizesse, muitas das vezes ele ia seguir muito tempo numa direção errada e demorar muito tempo a descobrir que estava no caminho um pouco não tão reto, né? Então, é mais uma etapa que a gente também tem que cumprir para quem a gente está prestando esse papel, para poder encurtar o máximo, endireitar o máximo, né? A reta... aprendizado. Exato, né? Então faz parte isso também, né? Não é só... Isso envolve tanto quanto a parte de produção, mas o pós também, né? De ficar analisando e esse trabalho de inteligência, né? Esse é um detalhe só para... E quantidade nos ajuda a descobrir o que é qualidade. Né? Sim. Só que tem aquela outra questão também. Quantidade, tipo assim... Tem que ter uma qualidade, não pode ser qualquer coisa, né? 100 posts nota 6... são piores do que 3 posts nota 10, que são piores do que 100 posts nota 8. Então, assim, a gente tem que dimensionar também fazer esse cálculo de qualidade Balance, e quantidade, né? Porque também tem um excesso de zelo, assim, no sentido de... como é que fala? A qualidade tem que ser muito alta sempre. Só que a perfeição não existe, a perfeição paralisa. Porque é muito mais importante... É por isso que a gente cria mecanismos para garantir que essa qualidade chegue num patamar alto e ela se mantenha, sem prejudicar a velocidade da produção. E aí, né, igual você falou, a gente pode trabalhar esses assuntos mais em outras oportunidades, mas toda essa gestão do conhecimento que a gente está fazendo de forma inteligente, com ferramentas que a gente está desenvolvendo e adaptando todo dia para a necessidade real,
é que possibilitam a gente conseguir dar dinamicidade para a produção, mantendo o padrão de qualidade alto. Por quê? Porque a base da informação vai estar sempre vindo da mesma fonte, do mesmo processo, né? Que é a absorção desse conteúdo relevante, importante, de qualidade, que a gente recebe do cliente, ou então a gente gera para a gente mesmo para fazer o nosso próprio canal, trabalhado de forma inteligente, rápida, para poder ser convertido de forma ágil em conteúdo de volta, né? Então, esse equilíbrio ele é possível hoje por conta desses mecanismos que a gente desenvolveu, né? Que são mecanismos de inteligência artificial, mas eu desafio aqui qualquer pessoa que chegar para mim e falar que tem uma IA que você joga lá as coisas, ela cospe o texto nessa qualidade mínima, eu compro essa solução de você se você tiver, porque você vai acabar com o meu trabalho inteiro e vai ser muito mais fácil eu escalar, né, o negócio. Eu gosto de comparar, por exemplo, com a calculadora, né? A calculadora, ela é uma baita ferramenta que sem ela, certas coisas seriam hoje consideradas, tipo assim, ia levar tempos impossíveis de ser feitos. Mas a calculadora, ela não te entrega uma solução de um problema complexo, mas ela te ajuda a resolver várias etapas que você teria que fazer de outra forma na marra, né? na força bruta, que vão agilizar o processo final, que no final das contas, o resultado não é o fato de você usar uma calculadora, fazer a conta na mão que vai definir o resultado. É o raciocínio que você usa para desenvolver aquele problema e aí você levar o problema direcionado para uma ferramenta para ela te encurtar algumas etapas, para você conseguir, com esse raciocínio aliado à ferramenta, chegar num resultado proveitoso, né? Exato. Então, assim, a lógica é bem parecida, né? Acho que você fez uma analogia perfeita. Essa até vou notar depois para desenvolver ela melhor, né? Porque é uma analogia legal. Inclusive, né, a nova moda dos gurus agora é falar de agente de inteligência artificial como se fosse, assim, É o novo ouro no Rio, né? Exatamente, porque... Que é um conceito novo, ele é muito valoroso, ele tem muita utilidade e ele causa uma impressão de ser muito mágico, né? De ser uma coisa assim revolucionária a ponto de, tipo, qualquer coisa que você fizer ali já vai ser suficiente para você resolver um problema. Só que, na verdade, às vezes as pessoas estão criando soluções para problemas que nem existem. Para justamente só vender uma solução para um problema que, assim, parece que ele é proveitoso, mas no final das contas... igual ele tem vários, ou então tem outras formas até mais inteligentes de se resolver, né? E por desconhecimento de muitas pessoas, por estar entrando isso ser uma novidade para elas, dá a sensação de que descobriram a roda, né? De novo. Exatamente. Então, tudo que está acessível para qualquer pessoa, como é um agente de IA, não é vantagem competitiva. Exato. Porque ela está partindo da mesma base de conhecimento e consegue chegar no mesmo resultado que qualquer pessoa. E outra coisa, dar um prompt perfeito é uma coisa assim que as pessoas falam muito na internet, sendo que isso não existe. O que realmente faz diferença é contexto que você dá, né, para IA. Até porque não tem nenhuma inteligência de verdade ali, na verdade, é só cálculo matemático de probabilidade. Qual é a próxima letra mais provável, qual a próxima letra mais provável, qual a próxima letra mais provável, e assim vai formando palavras. Então isso foi feito de uma forma tão eficiente, né, e com tanta qualidade que acaba formando, né, coisas inteligíveis ao ser humano. Só que não tem nada, ninguém pensando ali por trás. Então, a gente não pode terceirizar o nosso pensamento analítico, o nosso pensamento estratégico para uma coisa que não é dotada de uma inteligência real, sabe? Então, esse discurso de muita gente na internet é um discurso altamente irresponsável, porque vão ter várias e várias pessoas que não sabem disso, que acham que ChatGPT realmente é uma coisa assim que tem alguém pensando ali, etc. Então, eu digo o seguinte, esses agentes de IA, né, o ChatGPT e tal, eles vão substituir o trabalho medíocre, porque eles têm uma base de conhecimento tão grande que eles são melhores do que uma pessoa assim que faz o trabalho dela de qualquer jeito, faz o trabalho mal feito. Né? Mas o profissional, que ele é o nota 9, o nota 10, até o nota 8, esse cara, ele nunca vai ser substituído, porque ele sempre vai estar adicionando a perspectiva única dele, com base na experiência dele, com base nos insights únicos dele e com base nas descobertas dele. Coisa que a IA não faz. A IA só processa uma enorme quantidade de dados, né, e vai linkando um com o outro. Então, assim, esse discurso apocalíptico que já tem muita gente fazendo por aí, é o novo curso, o novo infoproduto é isso. Criar uma urgência, né? Um medo que tem uma finalidade muito própria, né? Que é vender uma solução mágica, né? Exatamente. Então, mas faz parte, né? Isso não é novidade desse século, isso aí existe desde que o ser humano
aprendeu a fazer negócios dessa forma. Então, assim, a gente tem que aprender a navegar por isso, ter sempre essa preocupação com o pensamento crítico, né? E não deixar essa realidade desanimar e criar resistência com as novas ferramentas que surgem, né? Eu penso muito isso. O meu sonho é a gente conseguir criar aqui dentro da nossa empresa um ecossistema de formadores de opinião que realmente influenciem positivamente a sociedade, cada um no seu ramo. Assim, é meu sonho criar um time dos sonhos. Imagina se a gente tem um cliente que é um médico pediatra, um cliente que é médico anestesiologista, um advogado tributário, um advogado trabalhista, um marqueteiro, por que não? Um vendedor, e vai juntando pessoas de várias especialidades, construindo audiência, cada uma delas, influenciando outras pessoas, sejam os clientes dela, sejam os colegas dela, e fazendo o mundo um lugar onde a informação ela é disseminada de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais responsável, de uma maneira a ajudar as pessoas a melhorar de vida. E não só pensar em extrair dinheiro delas e capturar dinheiro, porque, novamente, venda é um ato de servir. Quando você está vendendo uma coisa para a pessoa, você tem que querer que ela melhore de vida com a sua entrega, porque senão você está enganando ela. Né? Então, a base da sociedade é criar valor, geração de valor. E com isso, a gente pode também capturar o valor em troca e desenvolver também a nossa vida. Mas quando a gente desenvolve um modelo de negócio baseado em prejudicar a vida das pessoas, vendendo coisas que elas não precisam, apelando para sentimentos dela, de medo ou ganância ou algo do tipo, a gente está fazendo do mundo um lugar pior, não melhor. Né? Então, o meu sonho é juntar várias pessoas que realmente dominem a profissão sem atalho, sem charlatanismo, sem vender o fácil, sem vender promessa mirabolante, né? E que realmente essas pessoas possam ter mais vozes, possam ser mais valorizadas, mais reconhecidas, mais estruturadas. Porque eu tenho a tese de que não é porque o superficial que ganha tanta atenção. A minha tese é que a internet foi uma oportunidade descoberta por pessoas que foram mais visionárias que outras, entraram primeiro e beberam água limpa. Essas outras pessoas que realmente não entraram, seja porque estavam trabalhando muito, estavam se qualificando, estudando e não tinha tempo para isso, ou não perceberam o tamanho da oportunidade, né? Essas pessoas elas têm ainda a chance de entrar na internet e espalhar a mensagem delas, porque a internet permite uma alavancagem gigantesca que os meios tradicionais não permitem. Então, assim, se eu quiser ser um influenciador, um formador de opinião com meios tradicionais, eu preciso ir para a Rede Globo, eu preciso ter um canal de TV, eu preciso ter relacionamento muito grande. Já na internet, basta eu pegar o meu celular aqui, gravar um vídeo, postar. Quem vai decidir se esse vídeo vai ser distribuído ou não são as pessoas. E as pessoas hoje, elas decidem que são muitos charlatões que merecem essa atenção, porque esses charlatões estão espalhando a mensagem. Querendo ou não, estão inspirando alguém. Querendo ou não, mesmo não tendo uma substância por trás, eles estão se posicionando. E cadê os bons? Os bons não estão nesse cenário. Então, o que a gente quer é trazer essas pessoas para cá. Né? Então, se você se identifica com isso, sinta-se à vontade para mandar uma mensagem para a gente, para saber mais. Eu também gostaria de perguntar para vocês o que vocês querem ouvir no próximo. Esse primeiro episódio a gente falou muito assim sobre como a gente chegou aqui, mas a ideia é que os próximos a gente realmente possa abrir mais assim de decisão de negócio, próximos passos, né? Realmente a gente gravar uma reunião interna nossa. Né? Então, por exemplo, eu tô doido para discutir com você como quando a gente vai colocar no ar, por exemplo, o nosso funil, né? Melhorar a página lá que a gente está precisando, enfim, várias coisas que acredito que vão ser de extrema valia de qualquer empresário, né? Empreendedor, ou até um interessado, alguém que está sonhando em abrir uma empresa no futuro, né? Trazer essa experiência real, essa experiência verdadeira, essa experiência recente, realmente que está tocando um negócio de verdade por trás, que tem um trabalho assim, diário todo o tempo. Então eu quero abrir para vocês um modelo de negócio, quero abrir planilha de custo, quero mostrar para vocês como a gente faz a gestão interna dos nossos processos, né? Tudo isso eu acho que seria interessante, mas é bom também pegar o feedback das pessoas, né? Então, quanto mais vocês puderem falar pra gente o que vocês querem ouvir, maior a chance vai ser também da gente entregar, né, o que a gente quer, o que vocês querem. É isso aí. Né? E, então, para deixar um gostinho assim no ar, a nossa meta nessa aula de receita, né, de faturamento, é eu e o Saulo sozinhos, numa operação enxuta. Aí talvez acho que a gente vai precisar também de um designer, mas com certeza terceirizado, né? Que é a habilidade que nos falta um pouco, essa de traduzir palavras em imagens, né? De uma forma atraente. Mas a gente não precisa de contratar um designer, né? A gente pode terceirizar isso. Então, numa operação enxuta, né, de 2 pessoas, a nossa meta é estar faturando R$50 mil em 6 meses, né? Daqui a 6 meses. E mantendo o custo baixo, né? Então, a gente vai falar bastante sobre isso também, de operações enxutas, porque eu acho que isso é
uma tendência de futuro que veio para ficar, ainda mais com inteligência artificial. Não no sentido assim de que IA vai resolver o trabalho e vai fazer as coisas todas, mas no sentido que a gente vai poder automatizar muitas coisas repetitivas, né, trabalhos que seriam ali de baixa inteligência, de baixo valor agregado, mas que são necessários de serem feitos, e isso ocupa muito tempo de escritório, e precisa de recurso humano para fazer isso, que gera um custo, gera um peso desnecessário para a empresa, né? Eu acho que IA vai ser uma solução muito forte nisso, sabe? Eu acho que as pessoas ainda não estão sabendo usar e estão usando pro lugar errado, estão levando para um lado que não tem que levar, como por exemplo, né, vou fazer uma crítica aqui, a utilizar a inteligência artificial como um vendedor, sabe? Ou um pré-vendedor, né? Para qualificar e tal. Eu não acho que... Eu posso estar errado, tá? Eu posso aqui estar falando uma bobagem muito grande. Mas eu não acho que no longo prazo as pessoas vão se sentir confortáveis de estar conversando com uma IA do outro lado. Porque... não porque é IA, mas porque eu acho que ela não foi feita para isso. Eu acho que não vai entregar no nível... que for necessário, a não ser que seja uma aplicação de massa, sabe? Então, a gente vai discutir bastante sobre isso aqui, caso vocês queiram, né? Então, deem pra gente esse feedback aí sobre o que vocês querem saber, né? O que vocês querem ouvir. Então, por enquanto, a nossa ideia é gravar nossas reuniões, né, de negócio. Então, aconteceu tal coisa essa semana, esse foi o resultado da ação que a gente fez, agora a nossa próxima prioridade é tal coisa, e discutir, assim, meio que abertamente. Como a gente disse no início, a gente não tem medo nenhum de, a pessoa vai vir aqui, vai copiar a gente, pode tentar. Abre a empresa, se você for melhor que a gente, você merece esse espaço no mercado.